Sabe, toda essa complexidade do nosso mundo de hoje, cidades, países, tecnologia, tudo isso teve um começo. Mas como é que foi esse começo? Hoje, a gente vai voltar no tempo para descobrir como aqueles pequenos grupos de caçadores-coletores deram os primeiríssimos passos para construir o mundo que a gente conhece. Então, a grande questão é essa, né? Como é que a gente saiu de um ponto e chegou no outro? Como aquela luta diária ali só para sobreviver, de repente se transformou em civilizações, com governos, comércio, exércitos, tudo isso. É essa a grande pergunta que a gente vai responder aqui, passo a passo. Para a gente mapear essa jornada, a história é dividida em três grandes atos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. E o mais importante é entender que cada período não foi só uma mudança de ferramentas, mas sim uma revolução completa no jeito que os seres humanos se organizavam e viam o mundo. Este é o nosso roteiro. A gente começa pela sobrevivência no Paleolítico, testemunha a revolução do Neolítico, entende a complexidade da Idade dos Metais e, no fim, conecta tudo isso com o nosso presente. Vamos lá? Certo. Nosso ponto de partida. O mais importante para ter em mente é que não houve um único momento mágico, sabe? A jornada da humanidade foi uma escalada lenta, uma evolução gradual em tecnologia, em cultura e, acima de tudo, na forma como a gente aprendeu a viver em grupo. Agora, a gente entra no período mais longo da história humana, o Paleolítico. Por centenas de milhares de anos, o objetivo era um só: sobreviver. E a regra número 1 desse jogo era bem clara: ninguém sobrevive sozinho. A vida era um movimento constante. Eram pequenos grupos familiares seguindo os rebanhos e as estações. As tarefas eram divididas de um jeito simples, mas a ideia central era poderosa. A cooperação não era um ideal nobre, era a física da sobrevivência. O grupo era absolutamente tudo. E então, uma inovação muda o jogo para sempre: o domínio do fogo. O interessante é ver o efeito em cascata. Primeiro, o fogo trouxe segurança contra predadores. Depois, revolucionou a nutrição, tornando os alimentos mais seguros e nutritivos. Mas talvez o mais importante foi o impacto social. A fogueira se tornou o primeiro centro comunitário da história, onde os laços eram fortalecidos e o conhecimento era compartilhado. E mesmo no meio dessa luta diária, algo incrível acontece. Começam a surgir as primeiras manifestações de um pensamento abstrato. As pinturas nas cavernas e os rituais de sepultamento são muito mais do que arte ou costume. São as provas de que esses humanos estavam pensando além do agora, questionando a vida, a morte e o seu lugar no universo. A vida nômade era resistente, mas também muito incerta. O próximo grande capítulo da nossa história, o Neolítico, é sobre resolver exatamente esse problema. É sobre trocar a liberdade do movimento pela segurança de ter um lar. A solução foi tão transformadora que a gente chama de Revolução Neolítica. E não é exagero. Foi a primeira vez que os humanos pararam de apenas seguir a natureza e começaram a moldá-la. A gente passou de coletor para produtor de alimento. Uma mudança que reescreveu nosso futuro para sempre. E aqui a gente vê a diferença gritante de mundos. A vida nômade era definida pelo horizonte. A vida sedentária era definida pela comunidade e pela terra. A gente deixou de ser passageiro no mundo para se tornar arquiteto dele, construindo aldeias e lares permanentes. Essa mudança foi como uma peça de dominó que derruba todas as outras. Pensa comigo. Com a agricultura vieram as aldeias fixas. Com comida sobrando, nem todo mundo precisava plantar. Aí surgiram os artesãos, os construtores, e com mais gente vivendo junta, vieram as primeiras regras, os primeiros líderes. A sociedade estava de fato nascendo. E claro, essa nova complexidade trouxe um novo desafio. O problema não era mais como produzir comida, mas sim como organizar essa gente toda. E isso nos leva direto para a Idade dos Metais, a era da gestão social em grande escala. A tecnologia que definiu essa nova era foi a metalurgia. Dominar o cobre, depois o bronze e o ferro, isso não foi só uma melhoria, foi um salto quântico. Ferramentas mais duradouras revolucionaram a agricultura, armas mais fortes mudaram a guerra, e os metais preciosos criaram os primeiros símbolos de riqueza e poder. E com essa nova complexidade, a sociedade, que antes era mais igualitária, começou a se dividir em camadas. Pela primeira vez, a gente vê uma pirâmide social bem clara. Lá no topo, a elite política e religiosa, no meio, os guerreiros e os artesãos especializados, e na base, a maioria que trabalhava a terra para sustentar todo mundo.
As consequências foram monumentais. As aldeias viraram cidades e as cidades os primeiros estados. O comércio conectou regiões super distantes, mas essa mesma organização também deu origem a algo perível: os conflitos em larga escala. A guerra, como a gente conhece hoje, nasceu aqui. E assim, a gente completa essa nossa jornada. Mas a pergunta que fica é: por que tudo isso importa? O que esse passado tão distante tem a nos dizer sobre o presente? O legado é fundamental. A pré-história nos mostra os 3 pilares que sustentam tudo que a gente construiu desde então. Nossa capacidade de cooperar por um bem comum, nossa sede que não acaba por inovação para resolver problemas e nossa habilidade de criar sistemas sociais cada vez mais complexos. Isso não é só tema do passado. É basicamente nosso DNA como civilização. E isso nos traz de volta ao presente, com uma reflexão. Os desafios, claro, mudaram. A gente não caça mais mamutes. Mas as ferramentas fundamentais são as mesmas: cooperação, inovação, organização. A questão que fica é: como é que nós estamos usando essas ferramentas para enfrentar os grandes desafios do nosso tempo?